Olá a todos, graças e paz, sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Brasil Pensa. Nesse momento eu gostaria de refletir, colocar minha posição a respeito das indeterminações matemáticas e vamos lá então ver o que acontece exatamente, como funciona, né? Nós vamos primeiramente ver o vídeo e depois nós vamos ver aqui o material, né? Monografia Indeterminações do Cálculo. Talvez fique longo, né? Espero que seja útil. Então vamos lá? Todas essas expressões parecem simples, porém carregam consigo sutilezas, de modo que a gente não consegue determinar o resultado de cada uma delas. E nesse vídeo, o meu objetivo é te explicar as 7 indeterminações matemáticas e o porquê de cada uma delas serem indeterminações. Bem, mas antes de começar, o que é uma indeterminação matemática? Uma indeterminação matemática é uma expressão onde a gente não consegue determinar o resultado dela. Ou seja, a gente possui vários resultados e não consegue estabelecer qual é o resultado correto, gerando assim uma indeterminação. Vamos começar com a indeterminação 0 sobre 0. Vamos ver por que ela é uma indeterminação. Bem, para poder te mostrar isso, eu preciso te lembrar da definição de divisão. Por exemplo, 6 dividido por 3 é igual a 2, pois 6 é igual a 2 vezes 3. Dessa forma, qual é o resultado de 0 dividido por 0? Bem, vamos chamar isso de x. Portanto, pela definição de divisão, podemos concluir que 0 é igual a 0 vezes x. Agora vem a pergunta: qual é o número x que satisfaz essa igualdade? Ou seja, qual é o número x que, quando multiplicado por 0, resulta em 0? A resposta é que x pode assumir qualquer valor. X pode ser qualquer número real. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar aqui, primeiramente, vou colocar a divisão do modo padrão que nós temos, ok? O 25 que está aqui, se você está conseguindo olhar, provavelmente você está conseguindo ver aqui. O 25 dividido por 5, o resultado é 5, tá? Então, 25 é o dividendo. Dividido por 5, esse 5 é o divisor. Resultado 5, esse é o quociente. E o 0 é o resto. Se eu tenho 25 bananas dividido por 5 pessoas, eu tenho 5 bananas para cada pessoa. Se eu divido bananas, o resultado é em bananas. Se eu tenho chocolate, o resultado é em chocolate. Se eu tenho espaço, 25 quilômetros dividido por 5 horas, eu tenho 5 quilômetros por hora. Então, o que eu tenho aqui é, se eu tenho o dividendo em horas, o resultado é em horas. Então, em quilômetros, o resultado é em quilômetros. Então, nesse caso, 5 quilômetros por hora. Se eu tenho quilômetros, é quilômetros por hora. Se eu tenho chocolates, o resultado é em divisor pessoas, eu tenho chocolates por pessoa, quilômetros por hora. Não é isso? Então, a relação do dividendo do quociente com o dividendo divisor é que o quociente é quantidade do divisor por quantidade individual do dividendo, ou contrário, quantidade do dividendo dividido por parte do divisor. Então, eu tenho 25 pessoas dividido por 5 grupos, eu tenho 5 grupos e 5 pessoas por grupo. É isso que o dividendo, o divisor e o quociente. Essa é a relação dividendo, divisor e quociente. Se eu tenho 0 pessoas divididas em 0 grupos, quantas pessoas por grupo eu tenho? Bom, isso é indeterminado, né? Quantas pessoas? Eu tenho 0 pessoas e eu tenho 0 grupos. Quantas pessoas por grupo? Eu tenho 0. Eu tenho 0, eu não tenho uma quantidade indeterminada de pessoas. Se eu tenho 0 quilômetros percorridos e 0 tempo, puxa, é indeterminado isso. Se eu não percorri nenhum quilômetro, nenhuma quilometragem e o tempo não contou, não é indeterminado, eu não tenho. Nós podemos pensar melhor nisso aqui da seguinte forma. Imagine uma corrida que ainda não começou. A corrida ainda não começou. Quantos quilômetros foram percorridos na corrida? 0. Quanto tempo passou da corrida até agora? 0. 0 por 0, bom, é indeterminado. Não é indeterminado. A corrida não começou, eu não tenho nenhum quilômetro percorrido. Eu não tenho nenhum quilômetro por tempo. Eu não tenho nenhum espaço percorrido por tempo. Eu tenho 0 pessoas. Então eu vou montar uma clínica. Eu não comecei a atender ainda na clínica. Então, eu tenho quantas pessoas atendidas na clínica? 0.
Quantos dias eu atendi? 0. Então eu tenho 0 pessoas atendidas e 0 dias de utilização da clínica. Então é indeterminado. Não, não é indeterminado. Eu tenho 0. Eu não atendi ninguém ainda. Então é 0 sobre 0. O quociente, ele não tem a função mágica de fazer surgir número de onde não existe. Se não tem nada no dividendo, não tem nada no divisor, eu não vou ter nada no quociente. Aliás, a própria expressão 0 vezes x é só uma maneira formal de dizer que eu não tenho nada. Se eu tenho, quantas vezes eu tenho, então vamos pensar em 0 vezes x, que é igual a x vezes 0. Se eu pensar, quantas vezes eu tenho x? 0 vezes. Então o que eu tenho ali? Não tenho nada. Quantas vezes eu tenho o 0? Eu tenho x vezes, então é 0 mais 0 mais 0, 0 mais 0 mais 0, x vezes. Vai dar o quê? Vai dar sempre 0. Então, isso aqui vai nos ajudar. Inclusive, esse mesmo raciocínio nós podemos usar no 0 vezes infinito, não é? Ou infinito vezes 0. Então, 0 sobre 0 é indeterminação? Não, 0 sobre 0 simplesmente é 0, é nada, não existe isso efetivamente, não é? 0 vezes x não é uma multiplicação real, é a ausência, basicamente, de uma multiplicação real existindo. 0 sobre 0 é a ausência de uma divisão real. Eu não tenho nada para dividir, e eu não tenho parte alguma para dividir, nem com quem dividir, nada disso, eu não tenho nada. Então, 0 sobre 0 não é indeterminação. Então, essa recíproca não é verdadeira. O fato de que qualquer número multiplicado por 0 dá 0 significa simplesmente que, se eu pegar e considerar que qualquer número colocado aqui no lugar do x é inexistente, ou seja, que não existe essa multiplicação, que ela está multiplicando por 0, é basicamente a inexistência. A inexistência vai ser para mim equivalente ao próprio 0, é como se eu não tivesse nenhum x aqui. É basicamente isso, né? Que essa sentença será uma sentença verdadeira. Dessa forma, a gente não consegue determinação matemática. Agora eu vou dar uma leve avançada. Newton, de 1 sobre x é igual a 0. Calma, não se assuste. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quanto maior o valor de x, mais próximo de 0 está a expressão 1 sobre x. Então veja, quanto maior o valor de x, veja só, vou colocar até de novo, ó, quanto maior o valor de x, 1 sobre x. Próximo de 0 está a expressão 1 sobre x. Por exemplo, dizer que, quanto maior o valor de x, mais próximo de 0 está a expressão. Quanto maior o valor de x, mais perto de 0 está a expressão 1 sobre x. Ele não diz absolutamente nada sobre quanto vai ser exatamente quando x for igual a 0. Ele diz simplesmente que quanto mais perto de 0, quanto mais perto de infinito for o x, mais perto de 0 vai ser. Não quer dizer que 1 sobre infinito seja 0. Se eu tenho 1 e eu divido por qualquer valor, e eu penso infinito como qualquer valor, por maior que seja que se queira, se eu tenho 1 sendo dividido por alguma coisa, ele não vai se transformar em 0 simplesmente. Se eu tenho 1 e eu divido em infinitas partes, eu tenho um pedaço desse 1 em cada uma dessas infinitas partes, admitindo-se que eu possa dividir realmente 1 por infinito. Se isso não puder ser dividido, então simplesmente eu não tenho essa divisão. Mas se eu admito que essa divisão existe, eu tenho que pensar que 1 dividido por x, 1 dividido por infinito, ele não vai ser igual a 0, ele vai ser cada vez mais próximo de 0, quanto maior o valor de x. E para qualquer valor de x que eu pegue, eu nunca vou ter 0, obviamente. Assim como 0 sobre 0 simplesmente não é uma divisão possível. Então, ou eu considero que não existe 1 sobre infinito, ou eu considero que 1 sobre infinito tende a 0, ele não é 0 exatamente. Assim como, se eu tenho 0 sobre 0, ou eu considero que simplesmente essa divisão não existe, ou eu considero que se eu não tenho nada para dividir e nem com quem dividir, o resultado é o 0, indicando a ausência de qualquer coisa. Expressão 1 sobre x. Por exemplo, 1 dividido por 1 bilhão está muito próximo de 0. E quanto mais você aumenta esse denominador, ou seja, quanto mais você aumenta o valor de x, perceba que quanto mais você aumenta o valor do x, mais próximo de 0 está o gráfico dessa função. Perceba que se eu fizer o gráfico dessa função, o que eu vou ter é exatamente isso. Ele vai estar se aproximando de 0. Quanto maior for o valor de x, quanto maior o valor de x, mais próximo de 0. Quanto menor o valor de x, maior o valor do resultado. Então, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por meio, 2, 1 dividido por 1, 10. É 10, 1 dividido por 1 milésimo é 1000. Quanto menor que 1, quanto mais perto do 0 o valor do x, maior o valor do y. Ele vai tender para o infinito.
E a mesma coisa aqui, ele vai tender para o zero, mas ele não vai encostar no zero. Qualquer valor que eu assumir aqui, ele vai ter um valor específico. Ele não vai ter a expressão infinita, ele vai ter um valor específico, muito pequeno, cada vez menor. Então, se eu dividir se o x tender a zero, quanto mais o x tender a zero, mais o y vai tender para o infinito, vai assumir um valor gigantesco, mas sempre vai ter um valor específico. E aqui, ele vai tender, quanto maior o x, quanto mais tendendo para o infinito o x, mais o y vai tender para o zero. Mas ele não vai ser zero. E aqui é a mesma coisa, né? De maneira análoga, quanto mais você diminui a seguinte convenção. Em vez de escrever limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x igual a zero, vamos escrever 1 sobre infinito igual a zero. Veja, então, essa convenção é arbitrária, porque o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, ele não vai me apresentar que o dividido por infinito é zero. Ele vai me apresentar, se eu usar isso aqui num gráfico, por exemplo, ele vai mostrar que quanto maior o valor de x, quanto mais ele tender para o infinito, no sentido de quanto maior ele for, mais perto de zero esse valor vai estar, mas ele não vai ser zero. Mas eu quero fazer algumas ponderações antes. A primeira é que infinito não é um número. Que fique bem claro, o infinito é apenas um conceito matemático. Porém, para simplificar a nossa notação e facilitar a compreensão do vídeo para você, ao invés de escrever limite a todo momento, eu irei escrever 1 sobre infinito. Então veja, até pelo fato de infinito ser um conceito matemático, é que eu tenho que pensar em qual a utilidade disso para a realidade observável, porque se isso for utilizado em elementos usados para analisar a realidade observável, eu tenho um conceito arbitrário aqui. E que não vai me levar a zero, né? Ou seja, uma coisa é dizer que isso vai tender a zero. Outra coisa é dizer que 1 sobre infinito é exatamente igual a zero. Infinito igual a zero. Mas, reiterando, o infinito não é um número. Agora, feito este acordo, vamos voltar para as nossas indeterminações matemáticas. Vamos novamente trabalhar com a fração 0 sobre 0. Perceba um fato interessante que... Então veja, nós já mostramos que não faz sentido pegar 0 sobre 0, chocolate dividido por pessoa é igual. 0 chocolate dividido por 0 pessoa é igual a 1 chocolate, meio chocolate, 2 chocolates, pode ser qualquer número. Não, eu simplesmente não tenho chocolate. Então, isso, 0 chocolate dividido por 0 pessoa, dá quantos chocolates por pessoa? 0, porque eu não tenho chocolate e nem tenho pessoa. Eu não vou ter 1 chocolate por pessoa, eu tenho a possibilidade de ter 1 chocolate por pessoa, 2 chocolates por... Não, eu simplesmente não tenho. A partir do momento que eu tenho 0 sobre 0, eu não tenho isso, né? Que vamos extrair dela. Podemos reescrever essa fração como 1 menos 1 dividido por 0. Podemos separar essa fração em duas frações. 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Porém, como a gente convencionou anteriormente, 1 sobre 0 é igual a infinito. Ou seja, quando você... Então, veja. Convencionou. Mas essa convenção está errada. Por quê? Porque quando eu tenho 1 dividido por 0, é só a gente pensar, né? 1 sobre 0. 1 sobre 0, eu estou dizendo que 1 não está sendo dividido por número algum. Não estou dividindo por um número real aqui. Não tem nada para dividir. Então, eu tenho 1 no dividendo e 0 no divisor. Quanto vai ser o quociente? Se eu tenho uma pessoa, um chocolate para dividir por ninguém, eu não vou dividir por ninguém, com ninguém. Não vai nem ficar comigo. Porque não tem, é 0 pessoa. Ou seja, eu não tenho uma divisão real acontecendo aqui. Eu não estou dividindo por nada, não estou dividindo com ninguém, não estou dividindo em parte alguma. Então, eu não tenho uma divisão real aqui. Então, eu não tenho 1 dividido por 0 igual a infinito. O que eu tenho é 1 dividido por um número que tende a 0, que é tão pequeno, que está bem perto. Quanto mais perto de 0, mais perto de infinito isso vai estar. Mas 1 dividido por 0, definitivamente, simplesmente, eu posso considerar que não existe. E aí é interessante que às vezes a gente olha, né, dá uma certa impressão de superioridade intelectual. Não, é claro que 1 sobre 0 é infinito. Não, é claro que não existe 1 sobre 0. Né? 1 sobre 0 não vai gerar absolutamente nada. Eu tenho 1, não vou dividir por nada, não vou dividir em parte alguma, não vou dividir por ninguém. Isso aqui vai gerar infinito? Óbvio que não. Não vai gerar nada absolutamente. Então, nada, eu tenho nada menos nada. Uma divisão inexistente com uma divisão inexistente. É basicamente isso que eu tenho, né? Então, é isso que eu vou ter aqui, né? Então, eu tenho aqui que eu não tenho uma divisão. Aqui eu não tenho uma divisão real. Eu não tenho uma divisão real. Eu não vou ter nada no quociente aqui.
Aqui eu não vou ter nada no quociente, assim como eu não tenho nada no quociente aqui, eu não tenho nada para distribuir para o quociente. Eu não tenho chocolate por pessoa, eu não tenho espaço por tempo, eu não tenho absolutamente nada aqui, né? Você pega o número 1 e divide por números positivos cada vez mais próximos de zero, o resultado tende ao infinito. Dessa forma, teremos que isso é igual a infinito menos infinito. Mas Então, veja, aí a imposição de 0 sobre 0 como indeterminação leva a 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, e a imposição de 1 sobre 0 como infinito leva a ideia de infinito menos infinito. Lógico, logo, eu não tenho efetivamente infinito menos infinito como algo indeterminado. E se eu pensar, e se eu especificar esse infinito, fica muito mais evidente. O que eu tenho se eu tiver um número? Eu tenho um conjunto de números naturais, e eu retiro todo o conjunto de números naturais, que é um conjunto de números infinito. Eu tenho zero. Então, se eu pensar no infinito como algo especificado, eu tenho exatamente o que eu não tenho nenhuma indeterminação aqui. E se eu tiver infinito inteiro menos infinito natural, eu tenho todos os inteiros não positivos. Eu tenho todos os inteiros negativos, né? Então eu tiro todos os naturais aqui. Então vai sobrar o quê? Todos os negativos aqui. Então eu não tenho nenhuma indeterminação aqui. espera aí, 0 sobre 0 é igual a infinito menos infinito? Sabemos que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Logo, infinito menos infinito também é uma indeterminação matemática. Então veja, por meio de uma série de, vamos dizer assim, invenções matemáticas, basicamente é isso que a gente pode dizer, porque não existe isso na realidade observável, não existe essa noção que possa ser associada à realidade observável efetivamente. Nós vamos mostrar ali, conversar ali a respeito de uma monografia, né, de um trabalho de conclusão de graduação, né, de uma universidade federal, e nós vamos ver ali que efetivamente isso é imposto, isso não é demonstrado efetivamente, né? Então 0 sobre 0 definitivamente não é igual a infinito menos infinito. Até porque aqui eu teria o quê? Infinito sobre 1 menos infinito sobre 1. E não 0 sobre 0. Infinito sobre 1 menos infinito sobre 1 é diferente de 0 sobre 0, não é? Então, já entendemos porque essas duas expressões são indeterminações. Vamos novamente trabalhar com a indeterminação 0 sobre 0. Podemos reescrever o numerador como 0 vezes 1. E podemos reescrever essa fração como 0 vezes 1 sobre 0. Porém, como a gente convencionou anteriormente, 1 sobre 0 é igual a infinito. Portanto, essa expressão fica 0 vezes infinito. Mas espera aí. Então quer dizer que 0 dividido por 0 é igual a 0 vezes infinito? A gente convencionou anteriormente, 1 sobre 0 é igual a infinito. Portanto, essa... Então veja. 0 vezes 1 sobre 0 é igual a 0 sobre infinito. Então veja, eu saio do zero, do absoluto zero, nada dividido por nada, para uma multiplicação que de repente está multiplicando por algo que se convencionou como infinito, que também não existe. Não existe. Se você pegar uma caneta, eu vou dividir por nada. Eu vou ter infinito? Não, eu vou ter nada, eu não estou dividindo. Sequer posso considerar a caneta, né? Eu tenho uma impossibilidade de divisão ali, porque eu não tenho nada no dividendo. Eu não vou dividir em parte alguma, não vou fazer nada, não vou sequer dividir por 1 para manter a caneta, como uma unidade, não vou dividir por nada. Então eu tenho uma impossibilidade ali. Então, dizer que 1 dividido por um número muito perto de 0 tende ao infinito é diferente de dizer que 1 sobre 0 é infinito. E 0 vezes infinito, ou infinito vezes 0, vamos pensar. Quanto que é um infinito 0 vezes? Bom, é indeterminado. Não é indeterminado. Infinito 0 vezes é nada. Eu não tenho nada absolutamente ali. E se eu pensar no zero infinitas vezes? Zero, quantas vezes eu tenho zero somado a si mesmo? Infinitas vezes. Então 0 mais 0 mais 0. Vai ter algum momento que isso vai ficar indeterminado? Não, vai ser 0. Então veja, não seria muito mais coerente olhar para 0 vezes infinito e pensar, bom, isso aqui é 0. Isso aqui não tem como pensar nisso aqui como uma indeterminação. Então tem alguma coisa errada com o raciocínio de 0 sobre 0. Não, eu simplesmente nego isso, chamo isso de infinito porque eu preciso do 0 sobre 0 para desenvolver uma ideia de indeterminação que basicamente é desnecessária na matemática. Se a gente for parar para pensar, ela é desnecessária na matemática, essa ideia de indeterminação. A expressão fica 0 vezes infinito. Mas espera aí, então quer dizer que 0 dividido por 0 tende com essa indeterminação. Perceba que o 0 podemos escrever como 1 sobre infinito, conforme a gente convencionou anteriormente. Então teremos 1 sobre infinito vezes infinito, que é igual a infinito sobre infinito. Assim, podemos concluir que... Então veja,
Se eu tenho zero somado a si mesmo infinitas vezes, e eu sei que isso dá zero, não tem como isso surgir nenhuma indeterminação dessa soma de zero mais zero mais zero. E se eu pensar no infinito nenhuma vez, zero vezes infinito, se eu pensar que é igual a infinito vezes zero, e se eu pensar que, se eu chamar isso de infinito zero vezes, eu não tenho nada. E se eu pensar nisso como o zero infinitas vezes, eu também não tenho nada. Eu tenho zero mais zero mais zero infinitas vezes. Então não tenho nada aqui. Então, veja, isso seria um alerta para mim para que isso também está errado, que isso também não faz sentido. E um dividido, se eu tenho um e eu consigo dividir esse um infinitas vezes, eu vou ter uma quantidade minúscula. Quanto maior for o número aqui, quanto maior for esse infinito aqui, mais perto de infinito, do zero isso vai estar. Mas isso não vai ser zero, porque eu tenho um aqui. Aqui eu tenho o que dividir e eu tenho com quem dividir. Eu tenho um e eu vou dividir por infinitas partes. Então, por exemplo, se eu pensar no intervalo entre o 0,1 e o 1, eu tenho infinitos números. Então, eu posso formar infinitas partes com o número 1 e eu posso dar para cada uma dessas partes, eu posso dividir aqui, eu posso dividir a quantidade de vezes que eu quiser, por exemplo, e eu posso dividir por infinito. Não é? Então eu teria uma parte muito, 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 cada vez menor, muito, muito, muito pequena, mas eu teria uma parte para dividir aqui por infinito. Então infinito dividido por infinito não daria indeterminação. Ou seja, se eu tiver o infinito dos naturais dividido pelo próprio infinito dos naturais, aqui eu tenho o conjunto, uma vez o conjunto dos naturais, aqui eu tenho uma vez o conjunto dos naturais. O que eu tenho aqui? Para cada número aqui, eu tenho exatamente o mesmo número aqui. Então, eu tenho relação de 1 para 1. Então, eu poderia dizer que isso, natural dividido pelo natural é 1. Ou que o inteiro dividido pelo inteiro é 1. Então, eu não teria uma indeterminação. Zero vezes infinito é igual a infinito dividido por infinito. Mas peraí, zero vezes infinito é uma indeterminação. Logo, infinito dividido por infinito também é uma indeterminação matemática. E se você assistiu ao último vídeo que eu postei aqui no canal, você viu que existem infinitos de diferentes tamanhos. Dessa forma, a gente não consegue determinar quanto é infinito dividido. Veja, ele vai falar, eu tenho infinitos de diversos tamanhos, então não dá para determinar infinito por infinito. Logo depois, ele vai usar uma regra que contradiz a própria noção que ele colocou aqui, ao meu ver, né? Por infinito. Você também pode pensar por esse caminho. Então, assim mostramos indeterminação. Podemos reescrevê-la como infinito elevado a 1 dividido por infinito elevado a 1. Usando a propriedade da potenciação, podemos subtrair os expoentes, assim chegando em infinito elevado a 0. Então veja, aqui eu tenho a mesma coisa. Veja, se eu considerar que isso aqui dividido por isso aqui é indeterminado, porque cada infinito pode ter um tamanho distinto, eu não posso simplesmente usar uma regra como se eles fossem idênticos, como se isso aqui tivesse na mesma base. Não faz sentido eu pegar 10 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1 é igual a... Qual dos dois eu vou colocar aqui para colocar 1 menos 1? Simplesmente não faz sentido essa ideia, né? E mostra que infinito elevado a zero, essa ideia de infinito elevado a zero tendo uma indeterminação é baseada numa afirmação que, ao menos se for considerado o que foi dito aqui, ela é contraditória, né? Agora, se a base for a mesma para que eu possa fazer isso aqui, então eu tenho que o natural dividido pelo próprio natural, eu vou ter como resultado 1. Se eu pegar o inteiro dividido pelo próprio inteiro, eu vou ter como resultado 1. Para cada número aqui, inteiro aqui de cima, eu tenho exatamente o mesmo número aqui de baixo. Então eu tenho basicamente relação de 1 para 1. Quantas partes? Eu posso dividir isso aqui em quantas partes? Bom, o conjunto dos naturais é um conjunto de infinitos números, dividido pela quantidade de partes exatamente igual ao número dos naturais, eu tenho relação de 1 para 1. Então eu tenho isso dividido por isso igual a 1. Logo, infinito dividido por infinito é igual a infinito elevado a 0. Mas calma aí, infinito dividido por infinito, como a gente viu anteriormente, trabalhar com 0 dividido por 0. Podemos reescrever isso como 0 elevado a 1 sobre 0 elevado a 1. Usando uma propriedade da potenciação, podemos reescrever isso como 0 elevado a 1 menos 1. Assim, chegando em 0 elevado a 0. Logo, 0 dividido... Então veja, 0 elevado a 1 dividido por 0 elevado a 1. Eu não tenho nada aqui, não tenho nada aqui. Ou seja, nós já vimos que basicamente nós não temos indeterminação alguma a tratar aqui. Nós não temos nada para colocar no quociente. Então, 0, 1 menos 1 é igual a 0 sobre 0. Então, 0 elevado a 1, 0. 0 elevado a 2, 0. 1 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1.
Mas 0 sobre 0, 0 elevado a 0, o que é 0 elevado a 0? O que é 1 elevado a 0? Basicamente é convencionado como 1, né? 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1, e assim sucessivamente. Mas e o 0 elevado a 0? Eu tenho alguma coisa na base? Não. Eu tenho alguma coisa no expoente? Não. Então, essa potenciação representa alguma coisa? Não. É nada elevado a nada é indeterminado? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada elevado a nada aqui, basicamente, né? Seria o raciocínio lógico que eu poderia ter aqui, né? De onde eu vou arbitrar que isso é uma indeterminação? Dividido por 0 é igual a 0 elevado a 0. Mas calma, 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Logo, 0 elevado a 0 também é uma indeterminação matemática. Agora, só falta essa última indeterminação, 1 elevado a infinito. Intuitivamente, você possa imaginar que o resultado disso é 1. Afinal de contas, estamos fazendo 1 vezes 1 infinitas vezes. Porém, não é bem por aí. Isso... Então, veja, não é bem por aí. Então, esse é o grande problema que a gente tem muitas vezes, quando a gente vai falar em coisas que são convencionadas como determinações, como informações úteis para a sociedade, etc. Né? Não é bem assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1. Não existe uma explicação lógica concreta, coerente, para dizer que 1 elevado a infinito é indeterminado. Se eu pegar 1 e multiplicar por ele infinitas vezes, isso vai mudar o resultado? É óbvio que não vai mudar. Então eu não tenho indeterminação alguma. Mas não é bem por aí. Isso é uma indeterminação. Vejamos por quê. Você concorda comigo que 2 elevado a infinito é igual a infinito. Então, 2 elevado a infinito dividido por 2 elevado a infinito é igual a infinito dividido por infinito. Agora vamos fazer o seguinte passo. Infinito dividido por infinito, como vimos, é igual a 2 elevado a infinito dividido por 2 elevado a infinito. Vamos reescrever isso como 2 dividido por 2, tudo isso elevado a infinito. Bem, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então fica 1 elevado a infinito. Logo, podemos concluir que infinito dividido por infinito é igual a 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito. Logo, então perceba, 1 multiplicado por si mesmo, elevado a infinito, é sempre 1. Independente de que 2 elevado a infinito seja infinito e que 2 elevado a infinito seja infinito. Até porque, se eu tenho 2 elevado e esse infinito é exatamente igual a esse, porque isso seria a única coisa que justificaria fazer isso aqui, se esse infinito é igual a esse, 2 elevado a infinito dividido por 2 elevado a infinito vai gerar a mesma coisa que deveria gerar o número 1, deveria resultar em 1 e não em indeterminação. Agora, se eu estou vendo que isso aqui me leva a 1 elevado a infinito, o mais coerente seria eu pensar o quê? 1 multiplicado por si mesmo infinitas vezes, ele sempre vai ser 1. Então tem algo errado com esse raciocínio de considerar infinito dividido por infinito como indeterminação. Ao meu ver, esse seria o raciocínio adequado aqui. E não dizer que, já que eu tenho convencionado que infinito sobre infinito é indeterminação, porque se por uma falha de equivalência eu considero que se 6 dividido por 2 é igual a 3, então 0 dividido por 0 é igual a x, sendo que 0 vezes x pode ser qualquer valor. Eu faço uma falsa equivalência, porque eu não tenho nada no dividendo, não tenho nada no divisor, e consequentemente eu não posso simplesmente atribuir um valor ao quociente. Por quê? Porque o quociente é o quê? É espaço pelo tempo o espaço percorrido pelo tempo decorrido, é a quantidade de chocolates por pessoa, é a quantidade de chocolates por pacote, é a quantidade de pessoas por grupo. Se eu tenho 0 em chocolates, se eu tenho 0 em pessoas, eu tenho 0 pessoas por chocolate, 0 chocolates por pessoa, e assim sucessivamente, eu não tenho determinação alguma ali. E aí ele fala, olha, vamos analisar cálculo, né? Diferencial integral. E aí eu peguei para analisar eu vou pegar algumas partes, né? Não vou pegar tudo. Vou pegar aqui indeterminações do cálculo. Esse material é da aluna Rogélia Passos Marinho David Souza, orientador professor Paulo Antônio Fonseca Machado. Material é de 2014 e foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática. E vamos ver o que ela coloca aqui, né? Cálculo diferencial integral desenvolveu-se numa integração íntima com vários ramos da ciência, sobretudo a física, desde os tempos de Galileu. O cálculo é hoje um instrumento de físicos e engenheiros, químicos e biólogos, estatísticos, economistas, etc. Mas seus conceitos são profundos e sutis. Nesse trabalho, iremos concentrar os estudos nas formas indeterminadas, abordando o problema e em seguida exemplificando sempre que possível. Concentrando os estudos no cálculo, percebemos a indeterminação através do quociente de Newton na derivada da função f' de x, né?
é igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x dividido por Δx, tendo o limite de Δx igual a zero. Então vamos lá. Isso é uma forma de dizer a mudança de f dividido pela mudança em x, que é o Δx, né? Matematicamente, se define a derivada como sendo o limite da razão acima quando Δx tende a zero. Como a substituição simples de Δx por zero resulta em divisão por zero, só que na realidade, quando eu falo em Δx tendendo a zero, é diferente de dizer que Δx é igual a zero, né? Então, quanto mais, o que vai acontecer com ele quanto mais próximo ele estiver de zero? O comportamento dele perto do zero é diferente do comportamento quando ele for igual a zero. Isso não acontece só com esse caso. Nós podemos, posteriormente, nós podemos até verificar casos em que o limite ele tem um comportamento quando ele tende para um número, e quando ele vai, e se eu pensar exatamente no número, o comportamento dele é completamente diferente. Isso não é uma condição para que eu defina que zero sobre zero, infinito sobre infinito, sejam indeterminações, não é? Pelo menos ao meu ver, não é? Como a substituição simples de Δx por zero resulta em divisão por zero, o numerador deve ser simplificado de tal forma que Δx possa ser fatorado, então cancelado com o denominador. A função resultante f' de x é a derivada de f de x. Como em alguns momentos nos deparamos com o quociente onde tanto o numerador quanto o denominador são nulos, nos encontramos diante de uma situação do que fazer. Ela colocou em forma de perguntas, né? Quer dizer, mas em diversos exemplos sobre o cálculo de limites, nos defrontamos com situações desse tipo. E escapamos, é um truque na realidade, né? Um truque, a gente vai ver como é que funciona. Através de, entre aspas, um truque, eu vou comentar o que eu entendo aqui. Através de manipulações algébricas. Não podemos esquecer que o limite do quociente é o quociente dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. Somente quando os limites do numerador e do denominador existirem. O limite do numerador e do denominador tem que existir, sendo o do denominador diferente de zero. Usando a expressão zero, uma expressão da forma zero sobre zero, zero dividido por zero, é denominada muitas vezes uma indeterminação, entre aspas. Essa denominação advém do fato que se o limite é dessa forma, a priori, não sabemos qual é o resultado, pode ser qualquer um. Na realidade, como nós vimos, eu não tenho nada para dividir, eu não tenho parte alguma a dividir, eu não tenho algo que pode resultar em qualquer coisa. Simplesmente eu não tenho nada ali, se eu considerar a expressão zero sobre zero. Então vamos lá, vejamos. Limite de 2x dividido por 2x igual a 1 com x tendendo a zero, se x diferente de zero. Limite de x ao quadrado dividido por x com x tendendo a zero é igual ao limite de x tendendo a zero. Limite de x com x tendendo a zero é igual a zero. É igual a zero. Se x diferente de zero. Limite de x sobre x ao quadrado é igual a limite de 1 sobre x é igual a zero, que não existe, pois o limite de 1 sobre x com zero pela direita é igual a mais infinito, e com zero pela esquerda é igual a menos infinito. Então, como eu tenho dois limites possíveis ali, não é? Então, eu não tenho limite por causa disso. Não é? Então, não é porque ele não é determinado, é porque, nesse caso, de um lado ele vai tender para o mais infinito, do outro ele vai tender para o menos infinito. Como eu não tenho um limite único, eu não posso dizer que eu tenho um limite específico ali, não é? Podemos construir exemplos simples dando qualquer resultado. Isso não significa que zero sobre zero seja uma indeterminação. Até porque a forma de fugir é justamente fugindo da forma zero sobre zero e da forma infinito sobre infinito que se vai chegar ao resultado, né? Portanto, nós vamos ver que ele não é indeterminado. Em cada um dos limites, quando eu usar um mecanismo algébrico, muitas vezes eu vou chegar a um resultado definido, determinado. Portanto, ele não vai ser uma indeterminação. Devemos ficar atentos que a representação zero... E aí vai falar, não, mas então zero sobre zero pode ser qualquer coisa. Não, ele não pode ser qualquer coisa, até porque ele não vai ser qualquer coisa, né? Para cada limite, para cada comportamento, em cada grupo específico, cada divisão específica, cada fração específica que eu utilizar, eu vou usar um recurso que vai gerar um número determinado. Existem também outras formas indeterminadas, que todas, e ela também reconhece que
Basicamente, ela usa cada uma dessas como uma forma, uma variante do 0 sobre 0. Em determinações 0 sobre 0, k sobre 0, com k diferente de 0, 0 elevado a 0. Sabemos que o denominador de um número não pode ser 0, mas como lidar com situações... Então, ela reconhece, o denominador de um número não pode ser 0. Mas como lidar com situações, por exemplo, x sobre 3x, 3x sobre x e tal, quando x se aproxima de 0. Você percebe como é complicado a gente lidar com isso aqui? Porque aproximar-se de 0 é diferente de ser 0. O número que se aproxima de 0, ele não é 0. Qualquer número que se aproxime de 0, ele não vai ser 0. Se eu digo que ele está se aproximando de 0, eu estou dizendo que ele definitivamente não é 0. Sabemos que se o limite de f de x igual a A, com x tendendo a Azinho, e limite de g de x é igual a B, né? Com x tendendo a Azinho, então o limite de f de x por g de x é igual a sobre B, desde que B seja diferente de 0. Por outro lado, se o limite de f de x igual a 0 e de g de x igual a 0, nada se pode garantir a respeito do limite do quociente, quando x se aproxima de A. Se eu não pudesse garantir nada em momento algum, eu não conseguiria, por mecanismos matemáticos, chegar a números definidos quando eu simplesmente faço uso de uma estratégia matemática para chegar ao resultado. Dependendo das funções f e g que se escolham, pode-se conseguir o quociente f de x, g de x tenha como limite qualquer valor c, dado de antemão, ou mesmo que não tenda para limite algum. Então, veja, dependendo das funções, então não é o 0 sobre 0 que vai determinar, que vai gerar uma indeterminação, até porque não é indeterminado. Para cada função que eu escolher, eu vou chegar à conclusão de que existe um limite específico ou de que não existe um limite específico. Não tem a ver com o 0 sobre 0 que deu ali. Tem a ver com a particularidade da função. Analogamente, dado a priori qualquer número real c maior que 0, pode achar funções f e g tais que limite de f de x igual a 0, com x tendendo a e g de x igual a 0, enquanto o limite f de x de g de x, né, elevado a g de x, por exemplo, seria um c. Então, vamos pegar aqui... Bom, vamos ver essa aqui mesmo. Então, vamos lá. F de x elevado a g de x é x log de c dividido por log de x, pois sabemos que o log de b na base A é log de b dividido por log de A, através da mudança de base. Então, podemos dizer que isso aqui é igual a c para todo x maior que 0, então o log aqui seria c. Portanto, quando o limite de f de x igual a 0 e de g de x igual a 0, então esse limite vai ter qualquer valor c, dado de antemão, desde que escolhamos convenientemente as funções. Então, veja, não tem nada a ver com 0 sobre 0 aqui. Depende da função que eu escolher. Então, para cada função, eu vou ter algo definido ou não. Então, logo, se o 0 sobre 0 fosse efetivamente uma indeterminação por si mesmo, eu não teria como determinar isso de forma alguma. A seguir, estamos escrevendo o símbolo 0 sobre 0 e k sobre 0 é 0 elevado a 0, e outros apenas como uma notação simbólica para representar uma ideia, ciente que essa situação não é formal e não existe. Isso é importante. Essa situação não é formal e não existe. 0 sobre 0 não existe. K sobre 0 não existe. 0 elevado a 0 não existe, basicamente. Abordando essa análise sobre uma nova ótica, temos que, de acordo com a definição da divisão, A sobre B igual a C, significa que A igual a B vezes C. Então, veja. O que é o A dividido pelo B? Vamos pensar no A dividido pelo B. Então, eu tenho aqui pessoas dividido por grupos. Isso aqui é o quê? Pessoas por quantas pessoas por grupo? Se eu pegar pessoas por grupo vezes a quantidade de grupo que eu tenho, eu chego novamente à quantidade de pessoas. Se eu não tenho nada aqui e eu não tenho nada aqui, quantas pessoas por grupo eu tenho aqui? 0. Ou seja, a expressão A sobre B igual a C, tendo A igual a B vezes C, ela não serve para expressar 0 sobre 0 como uma indeterminação. Pelo contrário,
ela me mostra, e isso eu posso, quando eu verifico o que ela representa para cada condição que eu utilizo, eu tenho que, se eu não tenho nada no dividendo, se eu não tenho nada no divisor, não faz sentido eu colocar nenhum resultado diferente de zero ou diferente de não existe no quociente. Então, veja, todo número x, então ele tem 0 é igual a 0x e 1 é igual a 0y. Todo número x é tal que 0 vezes x é igual a 0. E nenhum número y é tal que 0 vezes y é igual a 1. No entanto, eu não tenho 0 dividido por 0 nunca vai dar 1. Ou seja, se eu tiver 0 pessoas dividido por 0 grupos, isso nunca vai dar uma pessoa por grupo, 2 pessoas por grupo. Então, ou seja, esse raciocínio, ele também é absurdo, tal que, de forma que, quando ele fala, nenhum y é tal que 0 vezes y é igual a 1. Então, isso aqui está evidente, né? Eu não tenho nada que multiplicado por y vai dar 1. Só que eu também não tenho nada aqui. Então, veja, isso também não é difícil de perceber, a grosso modo, né? Então, 1 dividido por 0 é uma divisão impossível. Ou seja, toda divisão do tipo k sobre 0, com k diferente de 0, é impossível, tendo o limite no infinito. O limite é infinito quando o denominador tender a zero, e não quando ele for zero. Considerando o símbolo 0 elevado a 0, vamos verificar que o expoente 0 atende à fórmula AM sobre AN igual a M menos N para A diferente de 0. Supondo que B dividido por B é B igual a 0, logo B elevado a 0 é igual a 1. No caso de B igual a 0, a igualdade tomaria a forma 0 sobre 0, 0 elevado a 0, o que leva a considerar 0 elevado a 0 uma expressão indeterminada. Veja, isso definitivamente não define para mim que 0 sobre 0 elevado a 0 é indeterminado, né? Assim como B sobre B vai dar sempre 1 se B for igual a B e os dois forem diferentes de 0, né? E se eu tenho 0 sobre 0, que é igual a 0 elevado a 0, eu tenho nada dividido por nada, que é igual a nada. Ou seja, não tenho indeterminação alguma ali, né? Ao meu ver. Então, vamos ver ali, limite de x menos 1 sobre limite de x ao quadrado menos 1. E aí, ela não está definida para x igual a 1. Se eu substituir aqui por 1 direto, vai dar um menos 1, 0, dividido por 1, menos 1, 0, vai dar 0 sobre 0. Então, efetivamente, eu não tenho nada. Mas, se eu calcular o limite tendendo a 0, eu vejo que o limite vai tender a meio. Isso não significa que o limite em 0 vai dar meio, mas que tendendo a 0, né, que um x tendendo a 1, se o x aqui for igual a 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então, o limite, quando ele tende a um valor, ele é diferente. Ele não significa que ele vai ser o mesmo quando for aquele valor. Isso nós temos muito específico. Então, tanto faz se 0 sobre 0 for inexistente, como 0 sobre 0 for uma indeterminação, por esse recurso eu não consigo definir o valor dessa função da forma que eu estou fazendo graficamente aqui. Eu preciso usar um subterfúgio, que é o quê? Primeiro, eu resolvo como eu resolveria para qualquer valor, diferente de 0, que é isso que está acontecendo aqui, basicamente. Eu estou considerando o x como qualquer valor, inclusive como um valor diferente de 0. E aí, eu cancelo x menos 1 com x menos 1, aí vai dar 1 sobre x mais 1, que é meio. Ou seja, se eu substituir por 1 só no final, veja que esse é o subterfúgio aqui. Ao invés de substituir por 1 no começo, eu substituo no final. Isso é indiferente disso aqui ser uma indeterminação ou de, se isso aqui for resolvido de uma vez, isso levar ao zero completo ou à inexistência de um limite real. Então, eu não teria um limite. Se eu tiver 0 sobre 0, eu não teria um limite específico, eu não teria nada para trabalhar, então eu não teria limite. Basicamente, eu estaria falando de algo inexistente, que é 0 dividido por 0. Então, eu uso um subterfúgio, ou seja, isso mostra para mim que eu não posso fazer o cálculo diretamente aqui, substituindo diretamente aqui. Eu tenho que fazer o cálculo quando? Depois que eu encontrar como subterfúgio, subtrair x menos 1 com x menos 1. E isso eu estou considerando que valor aqui? X menos 1 dividido por x menos 1, eu estou considerando como 1. E para considerar isso como 1, eu estou considerando até esse momento aqui
o x como um valor diferente de zero. Eu não estou considerando como um valor indeterminado. Senão eu teria... porque, veja, eu estou dividindo isso por isso, está dando 1. Por isso que isso aqui vai dar 1 dividido por x mais 1. Percebe? Então, eu não estou considerando isso como algo indeterminado. Eu estou considerando isso da mesma forma que eu faço o cálculo quando x é diferente de zero, e só depois é que eu considero... quando x é diferente de 1, porque aqui, no caso, 1 menos 1 daria 0 e 1 menos 1 daria 0. Então, o recurso que eu estou usando aqui é calcular isso como se o x não fosse 1. Definitivamente é isso que eu estou fazendo. Porque eu estou considerando que x menos 1 é igual a x menos 1 e que a divisão deles dois é 1. E isso definitivamente é um valor determinado para x menos 1 por x menos 1. Que é diferente de usar 0 sobre 0. Em que a imposição conceitual seria de que isso seria indeterminado. Mas se for indeterminado, eu não posso simplesmente colocar qualquer valor aqui que eu quiser. Seria indeterminado. Mas o que eu estou considerando aqui é que eu estou considerando um valor para o qual x menos 1 sobre x menos 1 é determinado. É 1. No próximo exemplo, vamos analisar o limite de seno de π sobre x. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai analisar aqui e ele vai falar assim, ó, quanto mais perto de zero, mais o valor chega a zero. Isso se eu considerar, inclusive, calculando a função. Né? Com base nessas informações, ficaríamos tentados a conjecturar que limite de seno de π sobre x com x tendendo a zero é igual a zero. Mas veja, isso não tem nada a ver com a indeterminação de zero sobre zero. Porque na própria verificação de valor por valor, ela própria, nós ficaríamos tentados, com base nas informações acima, a conjecturar que é zero. Né? Uma vez que os valores de f de x não tendem a um número fixo quando x tende a zero, podemos concluir que o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero não existe. Vamos agora analisar o caso em que f de x igual a x quadrado e g de x igual a x. E ele vai considerar aqui, ó, limite de g de x sobre f de x com zero tendendo pela direita e com zero tendendo pela esquerda. Um caso vai dar infinito, outro caso vai dar menos infinito, ou seja, não tem um limite único. Ao analisar g de x sobre f de x, x sobre x quadrado é 1 sobre x. Também podemos perceber esse comportamento através do gráfico. Ou seja, para cá, quanto maior o x, mais tendendo ao zero nesse caso, seria o y, e para cá, o y tenderia ao infinito. E aqui, né, para cá, o y está tendendo a zero, e para cá, o y está tendendo a menos infinito. Né? O x está tendendo a menos infinito aqui. Casos particulares quando K é uma constante. De acordo com as propriedades do limite, sabemos que o limite de um quociente é o quociente dos limites. E aí ela está considerando aqui, limite de f de x sobre g de x, é o limite de f sobre o limite de g. Né? Nos dois casos, x tendendo a A. Se g de x é diferente de zero, será muito explorada e analisada nos estudos, visto que uma das principais indeterminações está associada a um quociente zero sobre zero. E, em nenhum momento, ela está demonstrando que zero sobre zero é indeterminação. Ela simplesmente está admitindo. Olha, eu vou aceitar que zero sobre zero é indeterminação. E, quando acontecer isso aqui, eu vou considerar aqui um recurso para que não dê zero sobre zero, para que dê um valor determinado, mostrando que isso tem um valor determinado. E se isso tem um valor determinado, isso não é uma indeterminação. Vamos analisar o exemplo a seguir. Né? E aí queremos determinar se temos infinito positivo ou negativo. Né? Vamos tomar um valor de x próximo e menor que 1. E ela vai mostrar aqui. Se for um número menor que 1, ele estiver tendendo a 1 e ele for menor que 1, entre 0 e 1, por exemplo, estiver cada vez mais perto de 1 e for menor que 1, então isso vai resultar vai ter um resultado negativo. Mas, se eu considerar um número maior que 1, mas ele estiver cada vez mais próximo de 1, né, então isso vai me resultar em um número positivo. Portanto, o limite vai ser, quando tender a 1 pela direita, infinito positivo, né?
E quando tender a 1 pela esquerda, é infinito negativo. E basicamente aqui, o que que eu estou vendo aqui, efetivamente, né? E pela substituição eu chego nesse resultado, ou seja, eu posso determinar exatamente o que vai acontecer. Por um lado vai ser infinito negativo, para o outro vai ser infinito positivo. Ainda que não haja um limite único, eu consigo definir exatamente os limites se eu fizer tendendo a 1 e não igual a 1. Existe um teorema que pode ser aplicado ao limite de g de x igual a zero com x tendendo a A e limite de f de x igual a k com x tendendo a A, onde k é uma constante. Se A for um número real qualquer e o limite de g de x igual a zero, f de x igual a k, onde k é uma constante não nula, então k maior que zero. Se k é maior que zero e se g de x tende a zero por valores positivos, então limite de f de x por g de x com x tendendo a A é mais infinito. E se k for maior que zero e g de x tender a zero por valores negativos, então isso vai ser o infinito negativo. E ela vai falar, se k é menor que zero, o que vai acontecer? E g de x tender a zero por valores positivos, é menos negativo, e depois vai ter o infinito positivo. O teorema será válido se x tendendo a A for substituído por x tendendo a positivo, né? Ou x tendendo a negativo, né? Então, basicamente aqui eu também não tenho nenhuma demonstração de zero sobre zero ou de qualquer outra coisa como uma indeterminação, né? Pelo contrário, se eu analisar isso aqui, eu vou ver que isso aqui, quando tende e não quando é igual, isso vai tender a infinito, né? E não significa que o comportamento, quando for igual a zero, será o mesmo comportamento. Mas, às vezes, quando vamos calcular o limite, o desenvolvimento da conta resulta em uma fração do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito. É importante entender que, quando isso acontece, não estamos diante da resposta final, mas sim de uma situação conflitante, geralmente causada porque o denominador cresce indefinidamente e o numerador decresce, ou porque o numerador e o denominador possuem termos em comum. Nesse caso, precisamos de nos utilizar de artifícios para obter a resposta correta. Então, forma do tipo zero sobre zero, né? Então, ela vai fazer aqui 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h, com h tendendo a zero. Então, o que ela vai fazer aqui? Veja bem, ela vai desenvolver isso aqui, né? Ela vai desenvolver esse 3 mais h ao quadrado, né? Depois ela vai subtrair 9 por 9, vai sobrar h ao quadrado mais 6h. Aí ela vai colocar em evidência o h, por exemplo, vai ficar h vezes h mais 6, dividir h por h e vai dar como e vai admitir esse h por h como resultado 1, para chegar em h mais 6. Então ela vai trabalhar isso aqui como se o h não fosse zero. Definitivamente ela vai trabalhar isso aqui até que chegue a esse h mais 6, ela vai trabalhar como se não fosse zero, porque ela vai definir um valor, ela vai definir que h sobre h vale quanto? Vale 1, exatamente 1. Não há indeterminação sendo trabalhada aqui. Há uma determinação considerando-se o h como se fosse um valor diferente de zero. E só no final é que ela vai substituir h por zero aqui, que vai dar 0 mais 6 igual a 6. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se você olhar aqui, você pode pausar o vídeo e olhar, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma condição, não é? Só vai ser considerado, para chegar num sexto aqui, só vai ser considerado o valor zero, que aí vai ser o quê? 0 ao quadrado, 0, mais 9, raiz de 9 é 6, raiz de 9 é 3, mais 3, 6. Ou seja, só quando chegar no final da conta é que ela vai considerar o t igual a zero. Mas antes do final da conta, basicamente, o que ela está fazendo? Quando ela pega o t quadrado dividido por t quadrado e colocando o valor definido igual a 1. Ela está tratando o t como se ele não fosse zero.
O mesmo vai acontecer aqui, né? O mesmo vai acontecer aqui quando x... aqui nesse caso não necessariamente isso, porque aqui eu tenho o x tendendo a 4, não é? Então, se eu pensar aqui, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, 12. Menos 12, 0. 16 menos 12, 4 menos 4, 0. Então, daria uma expressão do tipo 0 sobre 0, se eu considerar o 4 de imediato. Mas eu percebo que no cálculo do limite eu não posso, em geral, eu não posso fazer, quando eu tenho uma situação dessa, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício, eu não vou fazer o cálculo de imediato. Eu vou substituir só no final, depois que eu considerar todos os aspectos possíveis. Mas veja bem aqui, veja o que acontece aqui. Se eu considerasse o 4 aqui, por exemplo, 4 menos 4 é 0, 4 menos 4 é 0, eu teria 0 sobre 0. Eu teria assim, que é considerado como uma indeterminação, mas na verdade eu tenho 0 sobre 0. Basicamente eu tenho 0, transformando 0 no numerador e 0 no denominador. Então, ainda que eu tivesse isso como uma indeterminação, simplesmente eu estaria dizendo que não dá para determinar esse valor. Só que nesse caso eu estou considerando que eu estou deixando de fazer esse cálculo enquanto ele está aqui, e eu só vou fazer o que aqui? Quando eu pego x menos... Veja o que está acontecendo aqui. Eu estou considerando que x menos 4 dividido por x menos 4 é exatamente 1. Por isso que vai ficar o x mais 3 por x mais 1 aqui. Se eu estou determinando que x menos 4 por x menos 4 é exatamente 1 nesse caso, isso significa que eu estou considerando isso aqui como se x menos 4 não fosse 0. É basicamente esse truque. É um truque que a gente pode considerar que está acontecendo aqui. É o quê? Eu considero a conta até que chegue ao final, eu não faço a substituição. E quando eu precisar fazer alguma conta dividindo o numerador com o denominador, eu vou considerar, nesse caso, por exemplo, que 4 menos 4 é igual a 0, 4 menos 4, se eu substituir exatamente por 4, vai dar 0. Mas se eu pensar em qualquer número diferente de 0 aqui, até porque o x aqui está tendendo a 4, ele não precisa ser 4, então, qualquer que seja o valor de x diferente de 0 e se substituir por 4, o valor que der aqui é o valor que dá aqui. Então, até assim, é algo que eu considero até bastante complicado de a pessoa querer usar isso para falar de indeterminação. Por quê? Porque ela está considerando uma divisão em que o valor vai ser exato justamente porque não está sendo considerado 0 aqui. Está considerando um valor que, por mais que estivesse perto de 4, por mais que o resultado aqui fosse perto de 0, ele não seria 0, ele seria diferente de 0, resultaria o número exatamente igual a 1. Estou impondo a isso aqui uma condição em que o valor, a divisão é determinado, o valor é determinado e não indeterminado. Isso vai acontecer em todos eles, se você olhar aqui, vai acontecer em todos eles, tá? Então aqui, x dividido por x ao cubo, 0 dividido por 0. O que eu estou fazendo aqui quando eu divido x por x ao cubo e eu uso a expressão para ficar 1? Se eu isolar, por exemplo, um x aqui, vai ficar x sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado, né? Quando eu faço x sobre x igual a 1, o que eu estou assumindo aqui? Eu estou assumindo que x sobre x é exatamente 1, que é exatamente aquilo que eu faço quando eu uso qualquer número x sobre x diferente de 1. Diferente de 0, perdão. Então, veja. E o raciocínio vai ser sempre o mesmo, tá? Não vou ficar aqui me alongando. Você pode ver esse material, eu coloquei aqui qual é o material. Vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma consideração, né? Eu vou usar como artifício deixar a substituição lá para o final, né? E vai mostrar para mim que não há indeterminação, mas que eu considero como um valor determinado. O mesmo vai valer para infinito sobre infinito. E ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o raciocínio viciado de 0 sobre 0 como indeterminação. Ela vai falar, infinito sobre infinito pode ser entendido como 1 sobre infinito dividido por 1 sobre infinito. Por quê? Copio a primeira, multiplico pelo inverso a segunda, vai ficar 1 sobre infinito dividido por infinito sobre 1, que é infinito sobre infinito. Então ela vai fazer isso aqui e ela vai considerar 1 dividido por infinito. Ela vai adotar
a convenção de que 1 sobre infinito é zero, quando na verdade não é zero, né? 1 sobre infinito é qualquer valor diferente de zero, muito próximo, cada vez mais próximo de zero, mas não vai ser zero. Assim, eu entendo que existe uma falha nesse raciocínio, que muitas vezes não vai ter uma interferência real, porque a gente não trabalha efetivamente com o infinito, né? Então, se eu pensar um valor tão próximo de zero, que se torna tão irrelevante numa conta, a ponto de se eu colocar aquele valor, ou se eu colocar zero, o resultado vai ser o mesmo, então eu posso usar essa ideia, que ao meu ver é falsa, e transmiti-la como se fosse verdadeira. Aí aqui nós temos a mesma coisa, não é? Então ela vai pegar o x quadrado aqui, por exemplo, como para fazer a divisão de todos eles. Então no momento que ela fizer aqui, né? E ela vai, por exemplo, no caso da função 8x ao quadrado menos 3 dividido por 2 x quadrado mais 5x menos 7. Então dividimos o numerador e o denominador por x quadrado. Então vai ficar 8 menos 3 dividido por x quadrado, né? E vai ficar aqui 2 mais 5 dividido por x, né? Mais 7, menos 7 dividido por x quadrado. Tendem a zero quando x tende ao infinito. Então, veja, tender a zero é diferente de ser igual a zero, não é? Ela vai usar o mesmo artifício aqui, e ela vai usar basicamente esse mesmo artifício para todos eles, para aquilo que ela vai tratar como ela basicamente ela vai fazer o quê? Ela não vai trabalhar exatamente com as indeterminações. Ela vai mostrar aqui em todo o trabalho como resolver os limites. Quais os recursos utilizados para resolver os limites. É isso que ela vai fazer. Ela vai usar o mesmo para zero vezes infinito, e ela vai falar como que o zero vezes infinito, ou infinito vezes zero, eleva a noção de zero sobre zero, ou seja, é um raciocínio viciado, baseado na ideia de zero sobre zero como indeterminação. E por que eu considero isso importante? Eu considero importante por quê? Porque baseado em uma noção, ao meu ver, falha, de que zero sobre zero é indeterminação, considera-se que há outras indeterminações que não existem efetivamente, e aí ela usa a regra de L'Hopital aqui, né? L'Hopital. E ela vai fazer análise em que ela vai usar aqui a regra, que é o seguinte: ela vai considerar que no trabalho do limite, o limite de f de x por g de x é igual ao limite das derivadas de f de x por g de x, se os limites existirem. Basicamente, esse trabalho em que ela coloca como tema indeterminações, basicamente ela vai ensinar como resolver limites. Que é legal, como resolver limites, mas em nada isso demonstra que as formas indeterminadas deveriam ser chamadas de indeterminações, né? Então, e qual é o problema que eu vejo nisso? Eu particularmente eu vejo que geralmente, muitas vezes, quando vai se considerar ciência é quando existe um modelo matemático, modelo científico, existem modelos matemáticos específicos, existe um método matemático específico. Mas veja, quando a matemática depende de demonstrações desse tipo, fica bastante complicado. Veja que eu posso resolver o limite simplesmente desconsiderando o zero sobre zero e deixando para substituir por zero, ou por 1, ou por 4, ou por qualquer número que desse zero no começo, lá no final. Mas para isso eu tenho que admitir, eu tenho que usar algum artifício em que vai ocorrer uma divisão do numerador pelo denominador e vai dar um número definido, determinado. Vai ser 1, vai ser 4, vai ser 2, vai ser o que for. Mas ele vai ser determinado e não indeterminado. Ou seja, eu estou usando uma regra em que eu considero os valores como valores determinados e vão acontecer quando? Quando o resultado for do tipo diferente de zero sobre zero. É um artifício que eu uso, que funciona, mas que não determina que zero sobre zero, infinito sobre infinito, sejam indeterminações, mas sim que, se eu resolver diretamente, eu vou ter um resultado errado, eu vou ter um resultado que não reflete o resultado real do limite. É isso que eu vou ter. E não uma indeterminação. Não é?
Ou seja, até porque quando eu resolvo e deixo para colocar no final, eu vejo que não vai gerar uma indeterminação. Vai gerar um valor determinado. Ou ele vai gerar um valor determinado no sentido de que vai ter um limite determinado, ou ele vai mostrar que existem dois limites distintos, como mais infinito e menos infinito. Existem dois limites distintos, então não existe um único limite, e por isso eu não vou considerar um limite específico, não tem um limite específico ali, mas eu tenho como determinar limite de um lado é infinito, limite do outro lado é menos infinito, por isso que eu não vou considerar um limite, mas não é algo indeterminado. E assim sucessivamente. Ou eu vou ter algo que tende a zero, que muitas vezes vai ser considerado como zero, que vai ser considerado como infinito, e não vai ser necessariamente zero, e nem necessariamente infinito, como a gente considerou. Então, veja que essa reflexão que eu procuro fazer, e pretendo fazer em outras coisas, é assim, isso existe na matemática. Tá? Então, existem coisas na matemática que elas são mais, assim, vamos dizer assim, basicamente elas são mais impostas do que efetivamente verificáveis na realidade observável. Você não tem zero sobre zero em nenhuma realidade observável que você possa considerar. E se você pensar em zero sobre zero, você vai ver que não tem por que criar um valor diferente de zero no quociente, como eu coloquei. Então, essa é a ideia que eu tenho. Espero que seja útil, espero que tenha ajudado. A intenção no canal é trabalhar com aspectos existentes na matemática, na física, na química, etc., né, dentro do possível, né? Refletir sobre isso, os raciocínios que são usados na matemática. E aí, veja, quando você é convencido, quando eu sou convencido, quando você é convencido que se eu tenho zero, eu tenho nada dividido por nada, vai dar algo diferente de nada, quando eu tenho que zero vezes infinito, ou infinito vezes zero, é algo indeterminado, e não zero, zero mais zero mais zero mais zero infinitamente, pode ser uma indeterminação, ou que se eu considero o infinito zero vezes, isso é uma indeterminação, não é só uma questão, não é só uma questão intuitiva. Até porque, se você for olhar alguns livros de limite, vai estar escrito ali o que é noção intuitiva de limite. Né? Então, veja, mas não é apenas algo intuitivo. É algo que eu consigo perceber. Se eu pegar e calcular, se eu pegar 6 dividido por 3, 5 dividido por 4, 20 dividido por 5, como nós fizemos, nós vamos perceber que o resultado é sempre pessoas por grupo, espaço por tempo, etc. Se eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, não faz sentido. Se eu tenho zero espaço, zero tempo, não faz sentido colocar 1, ou 2, ou 3 e classificar aquilo como apoio qualquer número aqui vale. Não vale. Então, veja, basicamente essa é a ideia que eu tenho. E como todas essas indeterminações nós vimos que elas têm um fundo, como fundo zero dividido por zero, basicamente a noção imposta de zero sobre zero como indeterminação baseada numa equivalência errada dos números diferentes de zero, admitir que não admitir que eu tenho uma diferença gritante entre os números diferentes de zero divididos um pelo outro e zero dividido por zero. Eu tenho uma diferença gritante, assim como eu tenho uma diferença gritante quando eu considero os números no limite tendendo a zero, que são bem diferentes de eu considerar o valor como exatamente zero. Então, só aí. E aí, quando eu olho 1 elevado a infinito, poxa, 1 elevado a infinito é indeterminação? 1 vezes 1 infinitamente não é indeterminação, é 1. Então, veja, ao invés de olhar, assim como, por exemplo, ao meu ver, quando a gente considera, por exemplo, b ao quadrado menos 4ac, né? X é igual a menos b mais ou menos, raiz de delta, que é o b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ao invés de olhar, por exemplo, que eu deveria pensar na possibilidade, primeiramente, de uma limitação da equação. Existe uma limitação na equação para me fornecer raízes. Então, veja, eu vou tentar pensar melhor nisso, mas o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma noção de número imaginário, números complexos, né? A parte real, a parte imaginária. E aí, a ponto de eu pensar que existem, eu posso pensar em um número que, elevado a ele mesmo, por exemplo, dá menos 1. Né? A raiz de menos 1. Então, eu posso pensar num número que, elevado a ele mesmo, vai dar menos 1. Quando talvez, de repente, eu deveria pensar que existe uma limitação para o uso de Bhaskara, vamos colocar assim,
no cálculo de raiz ou alguma coisa nesse sentido, né? Então veja que assim, são coisas que nós devemos no mínimo pensar, eu tenho que refletir sobre isso. Pode ser que esteja certo, pode ser que nesse caso o número imaginário seja, mas não dá para anotar, para deixar de anotar que o uso do número imaginário foi qualquer coisa que foi colocada lá para fazer a equação dar certo, né? Para fazer a fórmula dar certo, né? E pensar que quando eu tenho um determinado valor igual a zero, que eu consiga chegar numa definição daquilo, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar e colocar em teste. Bom, será que realmente é válido usar o número, esse conceito de parte real, parte complexa? É válido pensar que existe um número que é elevado a si mesmo de -1, coisa desse sentido? Será que isso é válido? Ou será que realmente existe uma limitação no uso dessa ferramenta? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. E pode ser que a gente verifique que realmente tem algum sentido e que deva ser usado. Ou a gente chegar à conclusão, como eu cheguei à conclusão aqui, de que essas indeterminações que são baseadas na admissão da existência de zero sobre zero como indeterminação, eu entendo que essa constatação é absurda, que a noção de limite não mostra indeterminações, pelo contrário, o que ela mostra é que, dependendo da forma que eu calcular, eu chego em valores definidos, que podem tender ao infinito, ao menos infinito, podem gerar como resultado um número específico, etc. Mas que, efetivamente, esse mecanismo ele vai funcionar tanto se eu admitir que isso gera uma indeterminação, como se eu admitir que isso gera uma inexistência, um cálculo inexistente. Eu considerar diretamente que eu geraria um cálculo inexistente, que não me permitiria. Até porque, quando eu considero, na maioria das vezes ali, todas as vezes praticamente, né? Se eu substituir direto, eu vou gerar algo que é conhecido como uma indeterminação. Se eu seguir outro caminho, eu vou e considerar na divisão exatamente o número definido, eu vou chegar no número definido no final. Ou seja, se eu fizer todos os trâmites considerando que há um valor definido ali, eu vou chegar em valores definidos, geralmente. Eu vou chegar em valores definidos e não em valores indefinidos, mostrando que aquilo ali não é uma indeterminação, ao meu ver, que não é uma indeterminação, que aquilo não é uma forma correta de enxergar aquilo como uma indeterminação. Espero ter ajudado. Até a próxima reflexão.